Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo ao programa Hora de Estudo Bíblico. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 8. Enquanto você procura, eu quero agradecer por seu apoio e também por suas orações. Somente a eternidade irá revelar os resultados deste ministério de rádio. Milhares de pessoas que escutam ensinamentos da Palavra de Deus através deste programa e não têm essa oportunidade em outro lugar. Sou grato a Deus por isso. Existem outros lugares onde a Bíblia é ensinada, mas muitas pessoas não têm o privilégio de ir a uma igreja onde a Bíblia é ensinada. Portanto, para nós, é um privilégio compartilhar esse momento especial com cada um dos nossos ouvintes. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, que esse estudo possa ser uma bênção para todos aqueles que creem e salvação para aqueles que não te conhecem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos continuar com o estudo de Romanos. Já vimos 7 capítulos desta epístola maravilhosa. Viemos aí subindo degrau por degrau, de forma consistente até o capítulo 8, que na minha opinião é o topo, o auge. E aqui em cima nós temos uma vista panorâmica e única. Aqui podemos vislumbrar um pouco da glória por vir, podemos respirar a brisa refrescante e a atmosfera do poder divino e ver o propósito de Deus. Ficamos impressionados com a segurança que temos em Cristo, que é apresentada neste capítulo de diferentes maneiras. Quando deixamos o capítulo 7, nos tornamos cientes da grande mudança, ou por assim dizer, da atmosfera. A luta dá lugar à paz e à tranquilidade. A tempestade interna terminou e nossos corações estão calmos. Podemos sentir um ambiente tranquilo. E a razão disso é que alguma coisa está faltando no capítulo 8. E o que é? O pronome pessoal, eu. Encontramos este pronome várias vezes no capítulo 7, mas quando vamos para o capítulo 8, o pronome pessoal desaparece e outra pessoa toma o seu lugar, o bendito Espírito Santo. O Espírito Santo é mencionado pelo menos 17 vezes no capítulo 8, e é isso que faz com que seja um dos grandes capítulos da Bíblia. A atmosfera de bênção através deste capítulo é maravilhosa. Romanos 8, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que afirmação sublime e maravilhosa! Este versículo é uma exclamação, um grito de alegria para aqueles que se apropriam desta verdade. As palavras que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo evidências, não correspondem ao texto original. Já mencionei isso anteriormente, portanto, você pode colocar um ponto logo após a palavra Jesus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. O restante do versículo não pertence ao texto original. Alguém pode perguntar, bem, se não pertence, como chegou até aí? Olhe para o final do versículo 4. O versículo 4 conclui assim: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É a mesma frase que encontramos no versículo 1. Na época da igreja primitiva, os escribas copiavam as escrituras à mão. Com certeza não havia outro método, e as pessoas que faziam isso eram chamadas escribas. Agora é preciso lembrar que esses escribas eram humanos, nenhum deles era perfeito, todo mundo estava sujeito a algum erro. Possivelmente o escriba leu o versículo como aparecia no original e pensou, bom, se eu deixar assim, algumas pessoas podem entender de forma diferente e viver em pecado, e possivelmente acrescentou esta frase na margem. Em seguida, um outro escriba pensou que esta frase na margem teria sido acidentalmente omitida e incluiu no texto. Bom, além disso, o escriba pode ter repetido a frase no versículo 4 por engano. Bem, mas seja o que for, os arqueólogos encontraram muitos manuscritos antigos e nenhum deles tem essa frase, que andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É essencial que as deixemos de fora e concluamos o versículo 1 com a palavra, com o nome de Jesus. O que Deus quis nos dar através desse capítulo é segurança. E ele aponta para o Senhor Jesus Cristo. E no momento em que vemos essa frase, olhamos para o nosso interior, e quando olhamos para o nosso interior, perdemos segurança.
Então a única coisa que resta é estar em Cristo. Isso é o mais importante. Essa é a verdade indispensável. Se estamos em Cristo, podemos dizer, sem presunção nenhuma, não há condenação. Lembre-se disso. Coloque um ponto final depois de Cristo Jesus. Bem, é impossível pensar que tal posição traga condenação em Cristo. Essa é a nossa posição, em Cristo Jesus. Minha mente não pode sequer conceber a possibilidade de condenação associada a essa frase, em Cristo Jesus. Esta é a posição permanente do crente. E lembre-se, amigo, não se trata de sentimentos, mas uma realidade. A palavra de Deus declara isso. Estar em Cristo significa ter Cristo perante Deus, o Pai. E Deus nunca pode nos ver sem ver a Cristo. Tudo que temos está em Cristo, todas as bênçãos espirituais. Efésios 1:3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos espirituais, não uma, mas várias. Esta é uma verdade maravilhosa. Portanto, agora nenhuma condenação há. Algumas pessoas creem e ensinam que Jesus Cristo, através da sua vida, condenou o pecado na carne, pois ele veio na carne e viveu sem pecado. Por isso, ele condenou o pecado através de sua vida sem pecado. Mas, veja, aqueles que pensam assim têm ignorado uma frase muito importante. A frase que diz que Deus tornou possível nossa redenção, não através da vida do Senhor Jesus Cristo, mas através da sua morte. Olhando para Romanos 8, gostaria que você observasse alguns contrastes. Eles distinguem aquele que é salvo daquele que não é salvo. Por exemplo, na primeira parte do capítulo 5, há um contraste de pessoas. Leia aí capítulo 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Há duas classes, dois tipos de pessoas aqui. Os que são da carne e os que são do Espírito. Não é apenas um contraste de pessoas, mas um contraste de objetivos na última parte do versículo 5. Observe, para as coisas da carne, para as coisas do Espírito. Dois objetivos, duas aspirações. E depois nós temos um contraste de efeitos ou resultados, no versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Esse é um contraste de resultados, de efeitos. Por um lado a morte, por outro lado, vida e paz. E finalmente, um contraste de condições. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Bem, aqui temos um quadro geral de Romanos 8. Em nosso último estudo, estávamos estudando o versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso não significa que o incrédulo não é responsável diante de Deus ou que não pode ser salvo. Este versículo significa que a pessoa não salva, o incrédulo, não pode agradar a Deus através de suas obras. O incrédulo não tem a capacidade de agradar a Deus. Ele não pode produzir fruto espiritual, pois este só pode ser produzido pelo Espírito Santo e é o único aceitável a Deus. Em Gênesis, lemos que Deus não se agradou da oferta de Caim. Isto está no capítulo 4, versículo 5. Veja, Caim tentou agradar a Deus, mas falhou. Não pôde. Ele era um homem carnal em contraste com Abel, que era espiritual. Você pode perguntar, por que você diz que Abel era espiritual e Caim não? Bem, se você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, você vai encontrar a resposta logo aí no versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Abel pensava no espiritual. Deus colocou o seu selo de aprovação sobre o sacrifício de Abel. Se pararmos e pensarmos sobre isso, não vamos discutir o fato de que os que estão imersos nas coisas da carne e se rebelam contra Deus podem agradá-lo. Assim como Caim, uma pessoa pode ser religiosa, pode satisfazer todas as exigências de uma vida religiosa, pode ser educada, culta, agradável, atender aos padrões sociais deste mundo, mas pode não agradar a Deus. Um político pode agradar a seu partido, ele pode agradar as pessoas que serve, e ainda assim, se não for salva, não pode agradar a Deus. O homem foi colocado na terra com o propósito de agradar a Deus e dar-lhe glória. Apocalipse 4, versículo 11. Essa é a razão pela qual Deus colocou o homem na terra.
O propósito é glorificar a Deus, agradar-lhe. Apocalipse 4:11 diz: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Todas as coisas, incluindo o homem. Todas elas foram criadas para glorificar a Deus. Bem, a pergunta então é: o homem agrada a Deus? O glorifica? Em seu estado caído, não. Não pode fazer isso. Hebreus 11:6 diz: Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala sobre certas coisas que agradam a Deus. A vida sem pecado de Cristo, Mateus 17:5. Nosso Senhor se agradou da morte substitutiva de Cristo, Isaías 53:10. Se agradou com a plenitude de Cristo, Colossenses 1:21. Com a pregação de Cristo, 1 Coríntios 1:21. E se agrada com a revelação que o Espírito Santo faz de Cristo através do crente, Gálatas 1:15. Esta é uma lista de coisas que agradam a Deus, o Pai, que creio que todos deveriam aprender e estudar. Vamos ver novamente. A vida sem pecado de Cristo, Mateus 17:5. Aqueles que negam que Cristo não tinha pecado são inimigos de Deus. Nosso Deus se agradou na morte substitutiva de Cristo, Isaías 53:10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Se você negar a necessidade da morte substitutiva de Cristo através do derramamento do seu sangue, você é inimigo de Deus, não pode agradá-lo. Depois vemos que o Pai se agradou com a plenitude de Cristo, Colossenses 1:19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E então vemos que ele se agradou com a pregação de Cristo. Quantas vezes já ouvimos pessoas criticando a pregação do Evangelho? Meu amigo, não faça isso. 1 Coríntios 1:21 diz que a pregação da cruz agrada a Deus, e se agrada a Deus, é bom que agrade a você também. E por último, vemos que ele se agrada com a revelação que o Espírito Santo faz de Cristo através do crente. Gálatas 1:15. Deus se agrada quando nos parecemos com Cristo. O Senhor Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, dará testemunho de mim. João 15:26, e que me glorificará. João 16:14. Enquanto você não receber a Cristo pela fé e permitir que o Espírito Santo glorifique a Cristo em sua vida, nada que você faça vai agradar a Deus. Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque viveu de maneira vitoriosa para Deus. Ele caminhou com Deus. O versículo 5 é um versículo muito importante. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. O contraste aqui em Romanos 8 é entre as pessoas que são salvas e as que não são, das pessoas que nasceram de novo e daquelas que não nasceram de novo. Observe bem a diferença, porque os que são segundo a carne, aqueles que são dominados pela natureza humana corrupta, essa pessoa não pode ser salva. Continuando, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Isso significa pensar sobre as coisas da carne, buscar instrução ou orientação nas coisas da carne. Essa pessoa não pode ser salva. O versículo 6 diz que a inclinação para as coisas da carne é morte. Quando diz inclinação, refere-se ao que você pretende fazer, o que você tem em mente, seus objetivos, aspirações e ambições, o que você realmente quer realizar, coisas que são egoístas. Então, amigo, essa é uma indicação de que os que se ocupam com as coisas da carne não pertencem a Deus. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Este é o fim do capítulo 6. A paz aqui não é um ato de reconciliação pela qual o pecador é reconciliado com Deus. Isso é realizado através da morte de Cristo, mas aqui temos o prazer da reconciliação em si. O versículo 7 diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E isso é o importante. A Bíblia não é um livro de filosofia moral. Tudo depende do ponto de vista divino e da condição das pessoas diante dos olhos de Deus. A mente carnal, portanto, é contra Deus, se recusa a aceitar o que Deus diz e o que Deus quer. E então nós lemos no versículo 7, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A mente que está na carne jamais pode se sujeitar à lei de Deus. Este é o homem natural, não salvo. O versículo 8 diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos agora para o versículo 9. Abra aí no versículo 9. Vós,
porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Paulo tem em mente dois tipos de pessoas, os crentes e os incrédulos. Sobre o crente ele diz, vós não estáis na carne. Os termos Espírito de Deus e Espírito de Cristo são sinônimos aqui. Por favor, não se confunda. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo. Está falando da mesma pessoa, o bendito Espírito Santo. O Espírito de Cristo no coração é a presença de Cristo no coração do crente. Isto é o que o nosso Senhor Jesus diz em seu discurso de João 14, versículo 16 a 20. Essa é uma passagem maravilhosa. Eu gostaria de ler esses versículos que são sempre uma bênção para a alma. Vamos lá, João 14, começando com o versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O Espírito de Cristo no coração é a presença do Senhor Jesus Cristo. Não é uma mera influência habitando em nós, mas a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Ele é o Espírito de vida, em Romanos 8:2. Depois, no versículo 10, diz que o Espírito é vida. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ele é chamado o Espírito de vida, no versículo 9, e em seguida, no versículo 10, Espírito que vive, o que significa que o Espírito Santo não é apenas o doador da vida, mas que sustenta o crente. Não ter o Espírito Santo significa que você não está em Cristo e não pertence a Cristo. Romanos 8:9 diz, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deixe-me perguntar uma coisa para você, meu amigo. Você tem o Espírito de Cristo? Você nasceu de novo? Você é salvo? Você confia em Cristo Jesus como seu Salvador? Se a resposta é sim, então você pode ter certeza de que você vai para o céu e que o Espírito Santo habita em você. Agora, se a resposta é não, que você não tem o Espírito Santo, o versículo 9 diz que você não nasceu de novo. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Reflita sobre isso. Bom, nosso tempo por hoje acabou. Vamos continuar o versículo 9 e 10 em nosso próximo programa. Obrigado por ouvir o estudo de hoje. Que Deus o abençoe e até o próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.